Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Ó mares de Caladan, ó súditos do Duque Leto, a cidadela de Leto tombou. Tombou para sempre. Saudações, Fremen, aqui Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. Esteja pronto para mostrar gratidão por aquilo que encontrar. E aqui, Daniel Huckenbach. E eu digo, as vontades são para o gado ou para fazer amor. Você luta quando surge a necessidade, não importa se está ou não com vontade. E não me perguntem, mas eu não entendo essa frase nem a pau. Essa frase do Frank Herbert me deixa... Deixa confuso. Eu peguei essa frase desse excerto aqui justo por causa disso. Eu nunca entendi o que ele quis dizer com isso. Bem-vindos a Arax e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 22º episódio e vamos analisar o 22º capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. E hoje será 40 minutos. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha o Lendo o Livro Capa Dura da editora Aleph, estamos na página 248. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, necessito de convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros e Muad'Dib é quem convoca. Longa vida aos guerreiros! Long live the fighters! Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast, e que ao ler esse capítulo percebeu que pegava pesado com o menino Paul. Ele, Hildon Time Paul Oliver. Rapaz, eu quero dizer pra vocês que não tem necessidade num capítulo simples, num capítulo direto, um capítulo onde o menino Paul vai dar passos mais largos. Não tem necessidade não, é só direto ao ponto, né, Pascal? Concorda comigo? E para completar nosso time, temos mais uma vez, Hildo, a presença dele, do jornalista, Rock amante e bar. do gênero. Exatamente, o cara que tem rock bar, deve ser uma pessoa muito boa. Não tem como não ser uma pessoa boa. Estamos aqui com Daniel Hockenbach. Salve, pessoal. Então, gente, mais um capítulo aí, agora fechando a primeira parte do primeiro volume de Duna. Muito, muito agradecido pelo convite aqui. E só pra ressaltar, viu, eu comecei com aquela frase que é uma das poucas coisas que eu não entendo no texto do Frank Herbert. Eu não sei o que ele quer dizer com vontade é pra fazer amor e pra gado. Que gado tem vontade, gente? Eu não sei o que ele queria dizer com isso. Mas é uma das frases que eu acho mais. Acho que nem ele sabia. Mais, tem aquela cena icônica lá do Duna de 84 do David Lynch que o Patrick Stewart fala essa frase com uma empolgação que eu não entendo. Feitas as devidas apresentações, preciso
preciso preparar algo especial. Ai, Sim, que delícia, caro né? ouvinte. Eu pensei Tá no Rildo. certo. Ele está cansadinho, Ah, caro não, ouvinte. vai O se Duna aqui, fuder. o DunaCast não seria DunaCast sem um Ai, delicioso cara. cafezinho Frame. Pegue sua caderneta para anotar essa delícia de hoje. Não pega não, galera, pega não. Fui para Cartago lá em Arrax, porque eu soube, Daniel e Rildo, que tinha lá Medo. uma sauna a vapor especial e que os Não, cidadãos dessa não, cidade não. vão relaxar e abrir seus Não, Pascoal, poros não, em Pascoal, temperaturas não. médias de 40 a 50 graus e nos Não faz propiciam isso, cara. umidade abundante com um toque final de essência de melange que traz um sabor especial quando colocamos o café solúvel Framing. Ah, não. Vai não faz de isso, cafezinho Framing. Que nojo, cara. A água suja do banho vai se fuder. Pra ressaltar que eu tava tomando café aqui, hein? Nossa Só senhora. pra deixar bem Como eu te odeio. frisado, viu, Hildo? Você que adora esse café. Mas vamos seguir adiante porque Que temos absurdo. muita coisa para conversar sobre esse capítulo 22. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do 21º capítulo, que foi o episódio chamado O Triunfo Harkonnen. Grande Hildo, grande Daniel, eu acho que não precisamos fazer a recapitulação desse capítulo. Inclusive, eu estou determinado a rasgar esse capítulo do livro. Não existe. Tá? Não existe esse capítulo. É um equívoco. Na sua cronologia Na pessoal não minha existe. cronologia, no meu Dunaverso, não existe. Aqui, na realidade, o Duque pegou uma nave aí contrabandista, fugiu e foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. É exatamente isso que aconteceu. Não aconteceu essa. O bichinho. O bichinho. Lindo. Lindo. Foi Lindo. um porre de aguardente Exatamente. de Aí foi especiaria. embora, bateu a cabeça, tem Vambora. amnésia, não sabe mais quem era. E aí pronto, acabou a história. Ele não morreu. Ele Cara, não que- morreu, Hildo, Daniel. Que Mas capítulo, né, pessoal? cara. Doloroso. Doloroso, porque aqui a gente viu o triunfo dos Harkonnen, né? A gente viu toda aquela estratégia. Porque aqui a gente viu toda a estratégia Harkonnen Do grego, estratégia. Olha isso. O conceito de estratégia. O conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, estratégia, em inglês, strategy. Seu coordenador, Pois não, meu filho? 005 está dormindo. E aí, o barão Vladimir Harkonnen disse para o Duque, pede para sair. E não aconteceu, né, meu Duque? Mas aí foi um ataque estratégico, realmente, com Sardaukar, que são a guarda imperial de elite do Imperador Shaddam, e os Harkonnen, né? Então, assim, os atletas foram pegos totalmente de surpresa. Eles sabiam que iam ser atacados, sabiam que estava acontecendo todo esse planejamento, mas não imaginavam, nem o pobre Tufi Hawat, que a quantidade de soldados e de dinheiro gasto para toda essa operação era uma coisa assim inimaginável. Eles erraram rude, né, cara? Errou feio, errou rude, porque é como a gente falou, né? Até mesmo esse e para você que se incomoda quando a gente fala isso, o machismo estrutural que o Frank Herbert aborda na obra mostra que ele não queria nem ouvir, né, cara? Nem ouvir a pessoa que estava atenta aos sinais, aos movimentos.
É uma pena, né, cara? Duke foi traído por sua própria Ele cegueira, apostou alto. Sempre aquele pessoal que diz, vai dar certo, eu vou conseguir a amizade dos Fremen, mas não foi bem assim. Eu nem acho que ele apostou alto, viu, Pascoal? Eu acho que essa aposta dele nem foi aposta. Ele tinha um plano que ele não trabalhou para esse plano ser concretizado. Se a gente parar para pensar, ele não trabalha fortemente para que o plano aconteça, né? Tem uma visão Sim. diferente. Eu acho que o lance é que o Duque sabia que estava entrando na cilada, né? Iam armar para ele porque ele estava ficando muito poderoso e podia querer ascender o trono. E o imperador não queria que ele virasse o imperador, né? Ele não queria que a possibilidade dele casar com a Irulan tornasse ele o novo imperador, porque ele sabia que o homem era formidável e ia deixar os correndo para trás. Então o imperador, né, esse desejo de se perpetuar no poder. Ele sabia da problemática, né, cara? O medo que ele tinha do Duque, né? Só que aí o Duque tava naquela situação. Quando você se vê dentro de um eu esqueci agora o dilema, aquela expressão grega da mitologia, que fala do dilema de você não poder sair daquela situação que você tá. Tipo, o oráculo te disse, você, por mais que tente, sabendo do seu futuro, não consegue evitar, né? Ele sabia que o interesse ali de dominar Arrakis, né, era assim, se ele deixasse para os Harkonnen, ele simplesmente estaria dando para trás, e era o que se esperava dele, né? Então ele faz tudo aquilo que se espera dele, pensando, na pior das hipóteses, o Paul vai herdar isso, o Paul é formidável, tem alguma coisa que... Tanto é que nesse capítulo que a gente vai discutir agora, tem essa coisa dele... do recado que ele deixa pro Paul pra falar pra mãe, ó, nunca desconfiei de você nem nada e tal. É que assim, ele foi petulante de achar que também tinha uma chance, né? Ele foi petulante. Mas também, gente, lembre-se que a gente também, além de... Como é que é? Além de nós estarmos num machismo estrutural, a gente está também no sistema feudal, né? Que também o Frankenheft. E aí faz parte, né? Então essa questão de receber uma ordem do imperador, mesmo sabendo, ele não ia recusar. Ele tinha que ir. Tipo assim, uma questão de princípios, não tinha como recusar. Não. Mas eu acho que até o caminho que ele escolhe, né? sim. Para ele não tem esse retorno, né? Ele via isso mais como, pronto, agora eu tenho que ir. Mas ao mesmo tempo eu acho que faltou ação também. Eu acho que a estruturação foi falha no processo. Mas isso é muito fácil, né? A gente, com as informações que nós temos hoje, analisando da forma que a gente analisa, é muito fácil pra gente analisar, né? E lembrar né? que os caras... Olha, só lembrar que os caras, os Atreides, a gente tava lendo lá os capítulos anteriores, os caras viviam à base de drogas pra não dormir. Lembra que eles ficavam virando à noite? Porque era para resolver problema em cima de problema. Eu acho que eles fizeram foi ainda muito. Eles conseguiram ainda evitar muita coisa lá em Arrakis, que tava cheio de armadilha lá dos Harkonnen. Só que quando chegou o Tufirhout não conseguia, na computação dele, né? Na conta dele não tinha como vir aquela quantidade toda, né? Só que aí ele subestimou todo. Aí sim, né? Foi subestimado. Eu acho que o Tufir subestimou muito. O Tufir não tinha como dar conta de todo o recado, nem Concordo. ele. E nem o Duncan fez a tarefa dele, que era fazer o primeiro contato com os Fremen, né? Isso. E aí, assim, eu acho que tem aquela coisa do Duque sempre pensar um passo à frente. Isso tá bem claro nas prequels do Brian Herbert, o House of Atreides. Sim, é verdade. Ele fala justamente sobre isso, sempre tá um passo à frente. Então, ele pensar que, tipo, ó, eu vou... Na pior das hipóteses vai dar certo, porque o povo vai herdar esse contato com os Fremen. Né? E ele tem a fama e ele tem a fama no Império de estar sendo bem quisto, né? Que é exatamente uma das coisas que traz inveja lá pelo Imperador, porque é exatamente esse cara que ele é ousado, ele só não tá com a capa e lá a espada numa arena com o touro, porque ele não gosta, mas ele tá fazendo isso de outras formas, né? Fazendo e a fidelidade guerra dos homens dele, né? São todos muito fiéis, eles seguem ele até o fim. Os Harkonnen têm medo do isso, exatamente. Mas não, e aí o que Atreides não, né? Isso. E aí também a gente teve nesse capítulo, que é importante ressaltar, o gesto genuíno, autêntico do Dr. Yue de conseguir salvar Paul e Jéssica. E o Hildo, eu acho isso uma coisa muito importante nesse capítulo, né, Hildo?
Dr. Yue mostrando solidariedade, deixando ali o frame kit. Solidariedade, a cabeça da minha porra de solidariedade, porra nenhuma. O traidor. Um arrombado desse. O traidor. Mas vamos finalizando aqui a análise desse capítulo, que foi o Triunfo Harkonnen, e vamos passar para o nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna. Notícias do Império! Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Breaking News, DunaCast. Grande Hildon, grande Daniel. Gente, nós acabamos, não é conversa fiada, né? Estávamos indo para a gravação, preparados para finalizar essa primeira parte do livro Duna, e fomos pegos de surpresa, recebendo uma notícia que eu não sei se é ruim ou é boa. Não sei, sinceramente não sei se é boa ou é ruim, mas nós temos a notícia que Duna Parte 2 foi adiado para 14 de março de 2024. Fã de Duna tem que sofrer, tem que suar, tem que transpirar, tem que desperdiçar umidade, porque é assim que nós somos Frene guerreiros, e vamos superar mais essa notícia, né? Que agora bem sim, maior, realmente, né? Fica muito por um bem maior, porque realmente a greve dos roteiristas, que não impacta tanto, mas a greve dos atores impacta na divulgação do filme. Não, ó, gente, imagina uma sessão, um festival onde tem Zendaya, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Austin Butler. Gente, isso aí vai ser uma loucura. As pessoas querem tirar fotos dos vestidos lindos da Zendaya, o Timothée Chalamet, elegante como sempre. E aí não vamos ter isso, né? Não vamos ter essa propaganda, essa divulgação. E Duna tem que ter divulgação, porque Duna, essa parte 2 vai ser incrível e ela necessita de um marketing muito forte. Eu acho que a Warner vai investir pesado também nesse marketing. Tem um fator aí muito importante, que talvez você vai estar perto de Cannes, e estrear em Cannes seria muito interessante. E outra, tem o Oscar logo também, né? É antes do Oscar. Talvez seja estratégia, né? Exatamente. Agora, não tinha pensado por esse ponto, mas Cannes tá aí, né? Vamos, você, Hildon, você ficou tristinho? Cara, não, eu não fico triste, não. Eu acho que, inclusive, a causa que tá acontecendo agora, esse movimento dos atores, pra mim, é muito importante. Até pela questão que a gente tá vendo nos últimos tempos, né? Eu acredito que na última greve que nós tivemos dos roteiristas, por exemplo, coisas interessantes, coisas ruins aconteceram, isso é óbvio, Lost sofreu muito com isso. Mas coisas interessantes também, cara, e a gente precisa desse andar. Eu sempre vou ficar do lado do proletariado, mesmo que o proletariado ganhe dinheiro pra caralho com os atores, mas é o proletariado, né? Mas eu acho assim, que a greve talvez seja o de menos, talvez seja mesmo a temporada que eles estão planejando mesmo, e um pouco de divulgação. Aí entra a greve. E eu sempre sou adepto de que eu acho que a gente precisa esperar, não tem que ter afobação, sabe? A gente vê que tem muita obra que a galera, os estúdios exigiram rapidez e as coisas saíram muito saíram bons, né, cara? Star Wars é o melhor exemplo. Star Wars, a Disney não sabe o que fazer com Star Wars, cara. Isso é fato. E a gente começa a perceber também, a gente já começa a pensar no que é de positivo. Outra coisa positiva é que a série, né, que está sendo gravada na HBO, já vai ter mais tempo ainda para edição,
Porque ela só vai estrear depois do filme. Então lá para depois de março é que eles podem estrear. E então, ela tá, não vai ser logo em em produção porque o sindicato é outro. E aí é um pessoal que já também é tá da tudo inglês, certo, lá é bem resolvido esse Exatamente. negócio. Isso é interessante. Então, pensar assim, também. deve estrear lá pra julho, talvez, porque assim, o filme vai estar em março. Eles vão ficar mais ou menos 1 mês e meio de hype. Isso. Então não tem sentido lançar a série Não, agora. não. Tem que ficar falando de Duna. E depois tem tudo isso. E tem uma outra coisa melhor ainda, Hildo. A principal notícia de adiamento de Duna Parte 2 tem um lado positivo importantíssimo para nós. Nós vamos estar com todos os 48 episódios pra gente é maravilhoso. gravados Isso faz toda a diferença. antes do Faz toda a diferença, a filme. gente vai acompanhar, muita gente que tá acompanhando agora, tá querendo vir junto com a gente, isso vai ser maravilhoso, né? Principalmente dessa forma mais clean, enxuta, direto ao ponto, com informações, sem se devagar muito, que eu acho que é uma das coisas que eu tô mais curtindo, a gente, desde a segunda temporada que gravamos juntos, né, Pascoal? Então, a galera vai vir junto com a gente. E detalhe, cara, eu sempre acho que essas coisas sempre vão vir pro bem, né? Você vê o próprio... Atualmente, um dos streams mais interessantes, que eu tô querendo assinar por conta disso, é da Apple TV, e pelo fato de que eles não estão seguindo pressão de nada, eles estão produzindo algumas obras interessantíssimas, né? A gente vê o que está acontecendo com a própria Netflix, que, meu irmão, tá uma loucura. The Witch sofreu pra caramba com isso. A Fundação tá legal, melhorou do que a primeira temporada. Tem Metrópolis aí a caminho, Metrópolis do Sam Ismael. Silo, né, cara? Curioso. Silo também vai ter outra temporada. Silo, então, assim, Silo é incrível. Eu acho que tirar essa pressão, essa luz assim de cima, deixar as coisas fluírem com mais tranquilidade, essa pressão, acho que é importante, cara. Acho que é importante, acho que vai ser muito bom pra Duna. Vai ser bom pra gente, né? Eu tava programando pra ir na vez. E olha só, o episódio 40... Eu ia pra São Paulo assistir no IMAX, só quero dizer. O episódio 48, que vai finalizar o livro... A gente vai ter a presença ilustre de Carlos Voldo, do Jovem Nerd, né? Ele já prometeu. Ele já deixou claro aqui. Claro que o 48... Já mandou assim, cara, vamos pro último aí, da primeira temporada. Eu disse, simbora. Vamos encerrar, então nós vamos ter esse episódio especial. E também vamos fazer uma coisa que a gente não fez, Hildo. Nós vamos fazer episódio extra dos apêndices. Isso seria então a gente vai fazer... Legal. A gente fala. Legal. Aí, Daniel já tá escalado. São muito bons. São muito bons. Sim. Mas vamos aqui só falar aqui e agradecer mais uma vez os nossos apoiadores. E tem novidade, Hildo. Tem Pix. Opa. Pix pingou. Aceitas Pix. Se você tem dificuldade de ir lá no que delícia, Catarse, cara. Aceitas Pix? Né? Se você tem dificuldade do Catarse, não quer colocar lá boleto, só quer colocar o seu Pix, faça isso igual ao Gabriel Coimbra, que falou... Opa, Gabriel, um abraço, meu lindo. Mestre Pascoal, mandei o Pix, ele está aqui em que nível? Vamos ver aqui. Ele colocou aqui no nível... Navegador da Guilda, R$10 aqui. Nível. Já vai participar. Casimiro, segue o Pix. Já vai participar do grupo exclusivo do WhatsApp. Legal. Que está aqui, Hildon Oliver. Opa. Também Pix de Ana Beatriz Gomieiro. Olha aí, Ana. Que está no nível Bene Gesserit de R$20. E Eita, também vai participar do nosso grupo especial no WhatsApp do Catarse, o único grupo em que Hildon Oliver, todas as manhãs, mostra como hidratar o cabelo. Ele manda áudio, hein? Tem que mandar mais vídeo, faz tempo que eu não mando. Tem que mandar áudio. Tem que mandar áudio. E outra coisa também. Vou mandar uns áudiozinhos sofrendo na academia. Até inclusive, nossa querida amiga... A Beatriz, a Beatriz Vila, que já participou aqui com a gente. Vai participar de novo. Ela disse assim, vai sempre. Ela mandou uns áudios pra mim, né? Diz assim, Hildo, você está virando a Pugliese do universo de Duna. Não, porque a Pugliese é meio escrota.
Mas eu já falei pra ela que eu tô trabalhando aí pra ser o Momoa da Olha Shopee. aí, que coisa linda. Nós vamos ter Messias de Duna, Momoa do Chupê. Ô, cara. Olha só, só também repetir, né? Qual é o nosso Pix? dunacast@gmail.com. Você manda aqui e aí a gente lê aqui, né? E aí a Ana Beatriz também diz: fala, pessoal do DunaCast, fala, Ana Beatriz. E quem quiser apoiar, Falando. a gente vai colocar daqui a pouquinho, fazer a arte bonitinha. Vocês dois, por favor, entrem em contato comigo no WhatsApp, lá no grupo do DunaCast geral. Eu quero colocar vocês no grupo do DunaCast do Catarse. Agradecer também aos nossos colegas do Catarse, que também você pode ir lá apoiar no Catarse. O Rafael de Campos, que está nos apoiando. O Wellington Cedrão. Rafael, grande Wellington. O Hudson Pacheco. O Fernando Sarmento. A grande Juliana Almeida. O Rogério Acioli. Eu estava essas semanas um pouco com algumas demandas particulares da profissão, mas nós vamos retomar aquele nosso encontro Rildo virtual com os assinantes do Catarse, e nós vamos uma salazinha no Google Meet, conversar, fofocar e falar de bastidores do DunaCast. Então, venham aqui pro Catarse, que as coisas acontecem. Olha só, grande Rildo, acho que essas foram as... Cara, Tem mais não, uma pera aí. aí, rapaz. Ó, só pra você ter ideia, quanto o grupo do DunaCast é bacana, Daniel tem informação aí quentinha pra quem curte também o universo de Duna e outros universos, né, Daniel? Se você tava esperando pra eu jogar o Duna Spice Wars agora, quando tivesse lançado, pode ficar tranquilo. Agora em setembro vai sair a versão 1.0 e ele vai deixar de ser beta teste pra entrar valendo aí pra galera poder jogar. Eu joguei a última versão agora, tava bem mais leve, bem melhor, porque lá no começo tava bem pesadão, assim, ele demorava pra carregar. Agora tá redondinho, tá pronto pra estrear mesmo. Tava Eles vão fofando atualizar direto, daqui uns né? dias e aí, ó, Olha aí. tá perfeito pra quem gosta. Boa, Daniel. Boa. Vamos agora saber o quê? As pitadas de melange dos nossos convidados. Opa. A pitada do Rio não é meia hoje, ele não pode ser nenhuma, porque ele passou da última vez. Mas, não, é uma... Ah, Vamos começar. que história, acho que da última vez eu só mandei uma. Vamos começar com Hildo Oliver e sua pitada de melange. Rapaz, pitadazinha de melange, rapidinha, sem muito estresse, porque senão o Pascoal fica com medo, né? eu quero indicar aqui para vocês um quadrinho da editora Darkside, né? Que é o Robert Johnson, Pacto de Amor à Música, né, galera? Para quem não conhece, o Robert Johnson, ele já apareceu, inclusive, citado na cultura pop. Tem um filme aí chamado A Encruzilhada com o Matthew Broderick. Minto, o Ralph Macchio, quer dizer, confundindo o Ralph Macchio do Karate Kid, né? O demônio é o Satriani ou é o... Eu tô tentando lembrar agora. Eu nunca lembro no filme da Encruzilhada. Ou é o Satriani, eu acho que é o Satriani, eu não lembro. Se vocês lembrarem, avisa aí pra gente. Mas eu quero me dedicar aqui ao Robert Johnson, Pacto de Amor à Música, de J.M. Dupont e Mezeaux, que é um quadrinho francês, que saiu pela Macabra, né? Macabra, junto com esse selo da Darkside. Cara, um baita de um quadrinho que a gente acompanha um pouco da parte biográfica do Robert Johnson. Robert Johnson, pra quem não sabe, ele tá muito dentro da cultura pop, né? Principalmente pela questão de terem... algumas pessoas acreditam que ele fez um pacto com o demônio numa encruzilhada, justamente por isso que o nome do filme lá com o Ralph Macchio se chamara Encruzilhada, onde para ele se tornar um grande jazzista, né? E ele realmente se torna. O quadrinho faz muitas das referências a grandes músicas do Johnson no decorrer da história, sabe? Tem um traço lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E o narrador é bem interessante, então você fica naquela questão meio dúbia, né? O que tá acontecendo aqui? O que tá rolando? Esse narrador, será que ele fez mesmo esse pacto? E, cara, uma arte fantástica. Acho que a Darkside não tem o que dizer, né? Ela faz um trabalho gráfico absurdo. Eu costumo dizer que Darkside faz action figures de livros, que as pessoas adoram ter eles nas suas estantes, né?
São artigos colecionáveis e tal. E é legal porque o quadrinho, apesar dele ser silencioso, né? Ter os balões, a gente tá ouvindo tudo na cabeça da gente. Mas a trajetória musical do Robert Johnson, ela tá ali. Sabe, com músicas como Love in Van, Hello to My Train, Come on My Kitchen, né? E Crossroad Blues também, né, gente? Então eu super indico que vocês procurem, é um quadrinho fantástico. Adorei, eu adoro quadrinho biográfico, ainda mais quando brinca com esse conceito místico. Será que é? Será que não é? Será que teve esse pacto? Não teve? Muito bom, gente. Eu curti muito a narrativa. E o narrador é um pouco... tem a ver com a Darkseid, né? Suspeito, né? Tem a ver com a Darkseid. Então, quem sabe o narrador da história pode ser um pouco suspeito. Então, eu digo pra vocês, Robert Johnson, Pacto de Amor, a música de J.M. Dupont e Mezo, que saiu pela Darkseid Books. Perfeito, grande Hildo. Olha só como ele foi comportado. Eu vou comprar um pirulito para você. Grande Daniel, a sua pitada. Bom, hoje eu vou indicar um quadrinho, mas eu vou indicar também junto com a editora, assim como o Hildon falou, né? A Darkseid faz um trabalho bacana, tudo. Mas eu também vejo outras editoras fazendo um trabalho bom e com curadoria, que eu acho que é o mais importante hoje pra gente falar do mercado de quadrinhos, né? Que é aquela coisa de você não pegar só o título que tá às vezes disponível, né? Tem umas editoras que andam lançando muitos títulos, mas assim, muita coisa que às vezes chega pra eles por agente e tal. E eu vejo uma certa curadoria no trabalho da Figura Editora, né? Do nosso querido amigo lá, o Gabriel Rosa, né? Gabriel. Acho que é Gabriel, peraí. É fantástico, cara. Lançou um artbook lindíssimo do Frazetta. Então, eu acho assim, eles estão fazendo um resgate muito legal, desde quando eles lançaram o Top lá, né, o Charazde. E assim, eles... Charazde, agora saiu integral, tá mais bonito ainda. Eu não perdi uma... Lindo. Lançaram o Tanka, que é um campanha puta de dele um sequer, quadrinho. porque assim, além de ser um trabalho bom, é um trabalho legal de curadoria, porque eles estão pegando ali aquele claro escuro italiano, né, o chiaro escuro, e pega justo aquela geração que fez aquele intercâmbio da Itália com a Argentina, né? Então vai ter muito Breccia, os melhores ali mesmo do Breccia, dessa turma toda ali. E eu vou elogiar particularmente um que chegou agora nas minhas mãos aqui, que é o do Gianni De Luca, que é a trilogia shakespeariana, que, assim, é um trabalho em quadrinhos, assim, maravilhoso, e é aquela coisa, até o cara do Quadrinhos da Sarjeta, eu vi o vídeo dele falando sobre esse aqui, e eu achei curioso que ele fez um resgate interessante de uma coisa, né, que esse quadrinho estava começando a ficar meio hypado nos meios acadêmicos, ali naqueles meios de conversa, assim, né, entre editores e tal. A galera parece que redescobriu. Isso acontece, assim, isso é engraçado, né? Acontece de o pessoal dizer, tem aquele, e aí, às vezes você, né, tipo, sai do lugar comum, mas também não volta a ser publicado. O próprio Top no Brasil foi omitido, assim, por décadas, né? A gente só tinha aquele Um Mundo, Uma Aventura que saiu pela VEC, uma história do Tex e mais nada, né? Então, assim, são grandes autores, né? E aí esse do Gianni De Luca é um cara que, por exemplo, sei lá, as referências que, né, que ele deixou pro Mignola, pro Frank Miller também, que ele gostava. O Frank Miller sempre gostou desses caras, assim, né, do Chiaro Escuro. Acho até meio covardia citar o Miller como um dos que seguiu, porque ele copiou muita coisa, né, mas o Mignola, por exemplo, e o Gianni De Luca, ele fez um negócio, assim, que é maravilhoso, que é não usar sarjeta nenhuma e deixar o movimento em sequência, né. Então, assim, é uma escola de quadrinhos ali que você vê que não é todo mundo que tem coragem de fazer e nem... Isso é difícil pra caralho. Isso é difícil, né? Se você pegar qualquer cena desse quadrinho aqui, você vê até na capa eles colocaram a luta aqui entre o Romeu, né, e o Montesquieu, que é o rival do, né, nessa trilogia. Ele adapta 3 textos do Shakespeare, né? Romeu e Julieta, Tempestade e Hamlet, né? E aqui tem uma luta de espadas aqui, e assim, não tem uma sarjeta, não tem um requadro, são contínuas as cenas. Então quem vê vai ver uma coisa muito bonita, né? E esse trabalho da Figura, assim, outro que eu falo que eles também resgataram é o Battaglia, né? Que só tinha um, né? Que eles mesmos tinham publicado aqui, né? Que é o que ele adaptava contos do Poe. Agora ele adapta Dr. Jekyll e Hyde, outros clássicos aqui do terror, né?
Então, assim, é um trabalho muito bom da figura, eu recomendo que vocês procurem. Teve esse álbum do Prazeto também, que eles estão trazendo artbook, né? Eu acho que eles fizeram também do Flávio Colim lá, um livro também, né, muito bonito, que é com arte do próprio o projeto do quadrinho, né? E eu acho assim, é uma forma de valorizar assim, o quadrinho como também objeto de estudo, objeto de admiração e tal, né? Charas D, por exemplo, toda a coleção do Top agora que eles estão fazendo, né? Visitando o mundo, né? Aquela coisa dos volumes lá ali, visitando a América do Norte, América Latina, a África. O próprio Nemo, né, cara? O Little Nemo, que eles estão fazendo um trabalho de resgate absurdo, bicho. Que agora saiu o segundo número, né? Isso. Terminou o catarse do segundo número, né? Eu só tenho o primeiro, porque ele é um pouco carinho. Eu comprei os dois, assim, eu deixei pros últimos dias da campanha, mas, assim, é que eu não me arrependo de gastar um centavo com a figura, porque eu sei que o negócio é muito bom, né? Mas é uma editora que eu recomendo muito acompanhar, e principalmente para quem gosta de quadrinho diferente, para quem quer conhecer o quadrinho europeu ali, aquele quadrinho Os do Top eu tô pegando tudo, cara. Do né? Top eu tô na coleção Top bonitinha, porque o cara era um monstro, bicho. Eu não falei nenhum da figura, espero conseguir continuar assim, porque as referências deles são muito boas, o material é muito bom. Vendo as edições estrangeiras, eles não devem nada, algumas até em alguns aspectos estão melhor, assim. Eu recomendo bastante. Procura a figura lá no Catarse, segue no Instagram, tem as campanhas são muito boas. Perfeito. Só repete, Daniel, novamente a pitada e o autor. Tá. Eu vou recomendar o Gianni De Luca, com trilogia shakespeariana da editora Figura. Perfeito! Finalizamos mais um Notícias do Império. Notícias do Império, Rio, por favor, com Breaking News, né? Breaking News. Exatamente. Por favor, editor, tem que ter Breaking News. Breaking News. Breaking News. DunaCast. Adiamento de Duna, parte 2, para 14 de março de 2024. Vamos então para a análise desse último capítulo da primeira parte do livro Duna, que é chamado Terrível Propósito. Grande Hildo e grande Daniel, vamos aqui para um capítulo importantíssimo, né? Porque ele vai estar fechando um ciclo dentro do livro. E para vocês terem uma ideia, esse primeiro tomo, né? O tomo 1 do livro Duna, ele é o maior de todos, tá? Eles são 22 capítulos. O livro ao todo tem 48. Só esse primeiro tomo tem 22 capítulos. Em que nós fomos apresentados à família Atreides, conhecemos um pouco da família da casa Harkonnen, aprendemos um pouco como funciona toda a questão do Império, as políticas, os personagens, as escolas. Então a gente meio que foi introduzido a esse universo, começamos a nos apaixonar por muitos personagens, né? Eu sou apaixonado pelo Duque, o Rio é apaixonado pelo Toyue. Aí a gente vai... E a gente vai se apaixonando. Mas esse início do capítulo 22, eu vou passar também aqui a palavra para vocês. Eu queria comentar que começa, mais uma vez, claro, todos os excertos são da Princesa Irulan. E aqui é uma canções de Muad'Dib. Eu não vou me atrever a cantar, depois o Rio pode até fazer uma edição, que é O Mares de Caladan, ó súditos do Quileto, a cidadela de Leto tombou para sempre. Cara, isso aqui é tão pra mim, tá? Eu me deu uma vibe tão Senhor dos Anéis. A cidadela de Leto tombou para sempre. A cidadela. Exatamente. Ou então os elfos cantando. nesse sentido. Mas aí a gente tem aqui a continuação. Lembre-se, né, que tanto o Paul como a Jéssica
conseguiram fugir, né? Eles iam ser jogados no deserto para serem mortos por um verme e foram levados por soldados Harkonnen. Dr. Yue, o traidor, né, no seu último suspiro de dignidade, colocou lá um frame kit para, caso a Jéssica e o Paul conseguissem sair dos soldados Harkonnen, eles pudessem usar, tinha um localizador, o Duncan conseguiu resgatá-los, e aqui a gente já vê, já num segundo momento, o Hildo e Daniel, porque o Duncan os resgatou naquele momento, levou eles para um local, né, no meio do deserto também, armaram lá a tenda, né, a tendestiladora, é um nome Destiladora, né? A destiladora. Eles já estão também com as roupas frames, né, adaptadas para o deserto, e estão lá esperando, né, que o Duncan volte novamente para levá-los para um outro local, um local mais seguro, que eles estão no deserto ainda. Então estão com certeza tentando asilo com os frames, né? A gente tem, lembrando, Liet Kynes, né? Liet Kynes está meio que pendendo para o lado dos Atreides, então com certeza o Duncan ele está indo atrás. E aí, para a gente continuar aqui a conversa, a gente vê que começa a acontecer nesse capítulo algo com o Atreides, né? E eu vou só ler e aí eu passo para vocês. Isso aqui é uma introdução, porque no decorrer dos capítulos ele vai reforçando isso, vai mostrando mais coisas, que ele fala assim: algo tinha acontecido com sua percepção naquela noite. Ele via com clareza aguçada todas as circunstâncias e ocorrências ao redor dele. Sentia-se incapaz de deter o influxo de dados ou a precisão fria com a qual cada novo item era acrescentado a seu conhecimento, com a qual a computação se centrava em sua percepção. Era o poder de um Mentat e algo mais, né? Então a gente está vendo aqui que o Paul começou agora a passar por um processo bem diferente, né? Ele começou a perceber coisas que ele não percebia antigamente. Então a gente vai começar essa conversa, essa discussão desse capítulo sobre isso. E aí a gente começa a ver também um novo Paul, né? Ele fala assim: escondendo-me como uma criança agora que sou um duque. Ele tem 15 anos ainda, tá, gente? Só que mudou a percepção dele de muita coisa, Daniel e Hildo. O que é que vocês acham? Ele amadurece, né? Esse é o fim da infância do Paul, né? Eu considero esse capítulo o fim da infância dele. E é um processo... Aquilo do adormecido despertar, né? E é um processo bem difícil, né? Porque o Paul, ele sai daquele lugar de herdeiro, né? Criado com leite com pera, o maltinho na geladeira. E de repente se introduzido esse vórtice de... Apesar dele ser da realeza e conviver com esse aspecto da traição, ele também foi muito protegido durante algum tempo, né? Ele quando tem acesso a que o mundo é mais complicado, que o mundo é sujo e feio, as coisas começam a degringolar, né? Tudo vem muito de uma vez só. Uhum. Então é um crescimento, é quase um arrancado das entranhas da barriga da mãe dele, né? Ele se vê obrigado a crescer, aquela infância se perder. E é um baita momento de transição, sabe? Esse momento de você deixar de ser quem você é para precisar ser algo maior é muito difícil e muito complicado. O que eu acho interessante é que ele escreve como o Paul tá amadurecendo num capítulo só, ele coloca todas as fases da rebeldia adolescente, inclusive, né? Tipo, ele não se entender, ele sentir dor. Tem que ser tudo de uma vez, né? Tem que ser tudo de uma vez ali, e assim, tipo, é aquele momento do Paul num capítulo só, assim, pra deixar bem claro, esse cara não tá tendo um crescimento normal, agora ele tem que amadurecer, só que ele vai amadurecer de uma forma tão violenta que toda aquela fase da adolescência que a gente vive, aquela coisa das emoções confusas, do entendimento do mundo, ele tem que ter pancada, tudo, né, em pouco tempo. Num momento só, né? Tem que assimilar a perda do pai, tem que assimilar os poderes, a presciência, o que ele já tá percebendo, a consciência de quem ele é, da onde ele veio. Inclusive esse capítulo, assim, Moscou perdeu ali algumas coisas muito importantes. Se você moscar, você perde a origem, né, tô me adiantando aqui um pouco talvez, mas ele fala, por exemplo, sobre a origem dele, né, sobre quem eles são, né, ele e a mãe, e fala sobre coisas que vão acontecer pra mãe ali, né, tipo,
vejo, né? O que ele já tá vendo, né? Então, assim, do nada, né? Falando em mãe, Daniel, eu acho que também esse capítulo é onde, porque assim, pra mim, até esse momento, a protagonista do livro é Jéssica. A partir desse capítulo, Paul vira o protagonista. Também é outra situação. É onde o Paul, ele vai assumir, assim, as rédeas da sua própria vida. Como a gente está vendo aqui, além da questão de assumir as rédeas da própria vida, ele vai explicar aqui no decorrer do capítulo, e a gente já pode falar um pouco, que coisas despertaram nele, não porque foi algo mágico, né? Ele vai começar a perceber que lembrem-se que ele estava sendo treinado para ser um mentate. Ele começou um treinamento desde a infância para ser um mentate. Ele tinha sido preparado pelo pai dele para ser também um grande estrategista político. E tinha sido preparado por Jéssica com as técnicas secretas da Bene Gesserit, que é proibido fazer isso com pessoas de fora, com homens principalmente, para ser o Kwisatz Haderach. Somente isso. E aí agora, ele estando em Arrax e tendo contato direto com a especiaria melange, que muda, né? A gente vai perceber que a especiaria melange, ela prolonga a vida e ela pode mudar a consciência, estimular, despertar, como foi falado pelo Daniel, algo adormecido dentro de você, né? Na grande maioria das vezes, a quantidade de especiaria que o pessoal do Império consome fica no nível inconsciente, não desperta nada. Mas aqui, Paul foi programado geneticamente, foi programado de forma cirúrgica pela mãe para poder ser esse Kwisatz Haderach, foi programado pelo Tufirhat para ser o mentate, e aí junta com a droga em grande abundância, ele tá tendo overdose porque tá no ar, tá na comida, e aí aquilo ali faz, e ele passou por um teste de Gojabá, também um teste de vida ou morte, que naquele momento já começou a despertar algo no inconsciente dele, e aí a gente tem agora o menino Paul se transformando, mesmo com 15 anos, em algo assustador até para a mãe dele. E aí, eu não sei se vocês concordam, a gente pode até passar sobre essa cena. Antes da gente falar da cena que eles estão na tenda destiladora conversando, eu queria só comentar que o Paul, ele começa, por conta de todos esses predicados dele que estão despertando, ele começa a pensar muito rápido, né? E ele já sabe que o Yue traiu por causa da esposa que foi sequestrada pelos Harkonnen, e a Jéssica, ela vai falando isso para ele muito depois, ele diz assim, só agora ela começa a ver, e mesmo assim muito mal, ele começa a mentate, né? E aí não é nem na questão de desdenhar ou dizer que ela é burra, não, é porque ele tá tão acelerado, que para ele é óbvio, né? Porque aqui a gente vê um texto do Yue, que ele deixou para eles, né? Que fala, não tentem me perdoar, não quero seu perdão, a culpa que tenho de carregar já é o suficiente, o que fiz sem maldade, nem esperança de que outras pessoas entendam, né? Então, aí aqui ele já sabe que o que tinha acontecido, por que o Yue fez isso, né? Sabia que o pai dele, na mensagem, o Yue fala que o Duque Leto morreu, e ele não chora. Ele não sente nada, ele fala, eis um fato importante, mas é idêntico a todos os outros fatos. E ele começa a se assustar com ele, né? Que ele não tá conseguindo. Ao mesmo tempo que ele computa as coisas como mentate, ele também tá descobrindo a latência dos poderes dele como o Kwisatz Haderach, né? E aí, assim, são duas coisas antagônicas conversando, né? É a adolescência, né? Tipo, você tá né, sentindo emoções distintas, você tem raiva, você tem ódio, você ama, você odeia, você tá afim de alguém, você odeia essa pessoa, não sabe demonstrar, você não sabe demonstrar luto, você não sabe demonstrar nada, tá tudo em conflito no Paul. E se Rio, a gente que gosta de... Também o Daniel curte esse mundo de heróis, né? Assim, dos quadrinhos mais mesmo, né? Que é aquela questão mais raiz, assim, dos quadrinhos. Se a gente perceber aqui, nesse exato momento, é um mutante adolescente que despertou todos os poderes. E o cara não está desesperado, que ele não sabe, não tinha noção de que tinha isso, né? Que poderia, ele estava vivendo uma vida até agora, entre aspas, normal, como o Yuri falou, né? A pão de ló, sempre tendo ali conselheiros do mais alto nível para conversar, para ir treinar. E agora ele descobre que perdeu tudo, que a casa foi derrotada,
que o pai dele foi morto e que ele tá ali sendo despertado e vendo coisas que ele não gostaria. Ele não teve escolha da vida dele. Aquilo apareceu ali, despertou nele todas essas questões de mentate, de presciência, e ele não queria, Hildo. Deve ser um negócio assim, aterrorizante, né, pra uma pessoa. Pra gente quando chega uma novidade na vida da gente, assim, sem esperar, você fica meio assim balançado. Imagina uma situação dessa como pouco. Tem uma idade pra receber essa novidade. Não, também tem que ser tudo, vem com tranquilidade. Não vem com forte emoção. Menino é jovem e ele aguenta. E nem ele tá aguentando. Nesse mesmo capítulo ele tá recebendo a presciência da Bene Gesserit, né? Como sendo um Kwisatz Haderach. Ele tá computando como um Fremen. E ele tá encarando como ser humano que divide essas duas grandes habilidades, ele tá encarando a responsabilidade. Porque agora ele é o Duque, agora ele tem que ter um plano com os Fremen, ele tem que administrar isso, ele tem que tomar decisões muito rápido. E aí não é nem pelo lado mentate, nem pelo lado Kwisatz Haderach, ele tem todo um fardo. Imagina assim, a gente ganhar um cargo do dia pra noite e a gente ter toda uma responsabilidade sobre toda uma série de coisas e só ter isso. Ele, além disso, tem as habilidades que ele tem que lidar. Fora a realidade que ele vê também, né? Claro. E uma das coisas que ele até pensou, né, Daniel, é a questão dos atômicos, né? Porque ele poderia, que até a Jéssica fala, vai usar os atômicos, porque eles têm bombas atômicas, gente. Então, só que cada casa esconde as bombas atômicas, elas não sabem onde é que estão. Então, tipo, ele quer usar uma dessas daí pra dizer, olha, se não me devolverem a casa 13, eu coloco uma bomba atômica aqui em Arrakis, destruo tudo e não vai ter mais melange. Então, assim, ele já ia pro tudo ou nada. Do tudo ou nada. Ele quer se assegurar dessa opção. Exatamente. Ele tem aquela possibilidade também dele pensar que, tipo, não, se eu deixar lá também, os Harkonnen podem pegar e simularem um atentado também. Exato. E, de novo, que assim como eles fizeram, né? Quando ataca o banco da guilda, né? Exato. Se passaram por Atreides, né? Se passaram por Harkonnen, se passaram por Atreides. E Hilde, olha só como é interessante. Quando eu falei do protagonismo agora do Paul, olha só como que acontece. A Jéssica, ela pensa o seguinte: sentiu como se a mente dele tivesse saltado à frente e agora enxergasse coisas melhor do que ela. Tinha ajudado a treinar a inteligência que fazia aquilo, mas agora via-se amedrontada por ela. Jéssica tá com medo do filho, cara. Não é brincadeira. É porque justamente ele foi colocado nesse lugar, né? Esse lugar que é um lugar desesperador para ele, e ele tá tendo a reação que nem ele mesmo nem ele mesmo esperava. Ele tá se surpreendendo, né? E apesar de Jéssica ir contra toda a caixa das Bene Gesserit, no final ela não tinha certeza do que ela estava fazendo. Ela não tinha certeza se ele é realmente o escolhido, Kwisatz Haderach, né? E meio que as mensagens que ela vem recebendo desses processos meio que assustam também, né? Uma coisa é você idealizar a outra coisa é essa idealização se tornar verdade. Né? Eu acho que tem um ditado que tendo que encarar isso, né? Exato, ela tá tendo que encarar isso, as consequências dos atos, né? Eu não sei quem falou, vocês vão procurar e me dizer, que disse que o perigo é se os nossos sonhos se tornassem realidade. Esse é o grande perigo. É perigoso, cara. É muito perigoso. Cuidado com o que você deseja. Não sabe o que é, não. Exatamente. E olha só, Daniel, aqui tem uma parte também interessante que ela começa a falar dos satélites meteorológicos, né? Que eles não tinham dinheiro para pagar para a guilda os satélites meteorológicos. Até na época, num capítulo, o Tufi fala, o cara da guilda nem abriu negociação, porque ele disse que praticamente nem a gente aqui tem dinheiro suficiente para pagar, para poder ter esses satélites, né? E agora é descoberto por quê, né, Hildo? E a Jéssica não percebe, né? E aí o povo fala, ela era tão lenta, né? Porque aí o Mentate, né? O Mentate fala. É os Fremen, patroa. É os Fremen, Lady Jéssica. É eles que estão pagando a guilda, né? Ele tá acelerado, Daniel. Gente, não, mas sério, eu acho, e não sei se vocês concordam comigo, essa cena no cinema, o Timothée Chalamet com a Jéssica, eu fiquei emocionado com a atuação do Timothée. Eu me senti
ela é muito forte. Eu me senti assim, quase chorando pelo menino Paul. Porque ele tava num desespero. Porque ele Eu acho que todo esse arco trajetório no cinema é incrível, cara. Acho que é o que a gente vai ver mais à frente, sabe? A própria, né, a Rebecca Ferguson, a entrega dela também, como Lady Jessica. Toda essa trajetória é incrível. Eu acho que o Villeneuve Demais. dividiu bem o tempo de tela para cada um. O editor, né? Ele mesmo editou, foi muito uma boa, edição muito competente. Muito boa. E aqui dá para até passar um pano para a versão do David Lynch, que até esse trecho, ela tava indo muito bem, né? Porque é aquela parte que o filme ainda não é acelerado. Exato, ele faz toda a não história. interferiu nada. Isso. A cena é legal. Daniel, assim, eles não estão na tenda, mas eles estão no aberto, né? E é uma parte extremamente dolorosa, né? E é muito, muito interessante. Isso foi bem pontual quando tu fala que como o Villeneuve, ele soube mesclar essas dores, soube não só dividir, mas fazer com que elas fluíssem, né? No livro, a gente acaba sendo muito direto, né? Eu acho que na escrita do Frank Herbert a gente tem essas dores, mas é muito direto. No filme do Villeneuve a gente tem toda essa sutileza e eu concordo com você. Eu adoro o filme do Fincher. Não sou um detrator do Lynch, quer dizer, do Fincher é outro. Do David Lynch, eu não sou aquela pessoa que fala mal, eu curto, até porque conheci Duna por conta dele, mas eu admito que depois disso o filme dá uma caída. Acelera, na realidade. É 1h40 praticamente, 1h30. Não, mas quando eu falo a caída, não, ela realmente ele acelera, mas quando eu falo de cair, é que ele cai em crescimento dos personagens. Eu acho que todo mundo deixa de crescer em tela, em cena. Parece que as emoções ficaram extremamente... É um amontoado de cena depois. É um amontoado de cena. Nesse momento, não. Nesse momento é uma entrega... E é interessante também perceber aqui, né? Que o Paul, ele tá tão mentate, ele tá tão lógico, que ele fala assim, eu preciso falar pra minha mãe dar logo o recado que o meu pai deixou, porque o pesar seria uma inconveniência mais tarde. Tipo assim, eu vou ter que falar pra ela chorar logo o suficiente aqui pra depois a gente continuar a nossa jornada, né? E, cara, não é... Porque a gente precisa sobreviver, né, cara? É tipo isso. Ele não tá conseguindo chorar. Cara, mas esse parágrafo em especial, não vou mentir, eu fico emocionado quando eu leio, porque ele fala assim pra mãe dele, né? Que eu quero falar uma coisa que meu pai deixou pra senhora. Ele fala assim... ele queria que soubesse que nunca suspeitou de você, né? Ele queria que soubesse que sempre confiou em você inteiramente, sempre amou e tratou com carinho. Disse que antes desconfiaria de si mesmo e que só se arrependia de uma coisa: nunca ter feito de você a duquesa. Cara, isso aqui é... Nossa, isso é forte, é forte. Quase sem voz aqui pra falar isso. Eu acho E aí ela começou a chorar, né? Ela começa... E é aquela história, né? Porque ela fala assim, os soluços a fizeram estremecer. Que é uma coisa que a gente vê, né? Essa é a diferença do livro, assim, com o filme também do Denis Villeneuve, né? O Villeneuve, ele mostra exatamente essa separação da Jéssica, nervosa, ansiosa, chorando, quando ela tá sozinha, né? E aí, quando ela chega em cena pra falar com alguém, ela já assumiu o controle da vida dela. E aí as pessoas falam, mas Jéssica não chorava. Gente, só o que a Jéssica fez nesse livro foi chorar. Só que ela não ficava expondo isso para as pessoas. Era uma coisa que ela conseguia controlar. Concordo. Mas no livro ela também tá assim, né? No livro ela também tá assim. Eu só acho assim que um ponto muito interessante é que essa virada na escrita do Herbert, nesse final, e tem a ver com a Jéssica nesse quesito mesmo, é que ela se desarma perante o filho. Sim. E ela não tá mais sozinha. E no filme também. Nem vocês falaram, no filme também. E aí, assim, é aquela coisa. Ela já não tem mais controle sobre o que ela criou, sobre o que ela ajudou a colocar no mundo. E aí, assim, ele virou outra coisa. E aí você perde aquela voz passiva, praticamente uma voz passiva, né? Sim. Porque o Paul é o grande protagonista, mas assim, se você olhar bem, toda a primeira parte não é. Não. Ele é passivo, né? Ele vai levando, a história conduz ele, né? E não é um truque assim, tipo,
sei lá, você vai olhar Game of Thrones, por exemplo, você tem vários truques, né? Um truque é você dar o capítulo para personagens que não vão morrer, por exemplo. Você vai dar um capítulo para personagem que vai morrer quando o capítulo não é com o personagem, ele é visto por, né? Então, assim, são truques, né? Que você cria para criar uma história e fazer o leitor pensar que está sendo enganado, né? E o Frank Herbert subverte isso, né? Ele fica te falando, ó, esse aqui é o Chris Haderach, esse aqui é não sei o quê. E aí você acompanha a história e vai falando assim, bom, eu tô vendo ele falar, mas ao mesmo tempo eu não tô vendo ele agir. E aí quando você vai para a próxima parte, aí você começa a perceber, não, peraí, esse eu tô metendo. E eu sabia desde da primeira página do livro que ele era muito especial. Só que assim, você vê que a parte 1 inteira ele passa assim, tipo, uma passividade, numa coisa, pra lá no final também a Jéssica retomar isso, né? Não, e você vê que final do livro entrega isso, né? Das mulheres retomando, né? São elas que contam a história. E ele começa, né? a descrever o que é isso, né? Porque olha só, ele começa a falar assim, ele concentrou sua percepção presciente, vendo-a como uma computação dos futuros mais prováveis, com algo a mais, esse algo a mais sempre, porém um quê de mistério. Como se sua mente mergulhasse numa camada intemporal e provasse os ventos do futuro. A gente está vendo aqui um personagem, porque assim, o cara ele poderia ser só um presciente, só um cara que via futuros, né? E aí ele iria escolher os futuros. Só que ele tem toda uma qualidade de mentate, que faz toda uma diferença. Além de ver os futuros, exato, ele vai computando futuro, né? Tudo que pode se perder e pode se ganhar, qual é o menos ruim, o que ele pode fazer. Só que também tem um perigo nisso, né? Como ele é um recém adentrado ao oráculo, né? A ver o futuro, nós também temos essa pequena visão presciente da nossa vida do dia a dia, que a gente pode fazer uma projeção, né? Daqui a 2 anos eu estou trabalhando nisso aqui, vou juntar um dinheiro, vou viajar não sei para onde. Isso é uma projeção que eu faço e posso fazer uns cálculos bem minimentados assim sobre o que é que eu tenho que gastar ou não, e vou escolhendo as minhas estradas, as minhas opções melhores para poder chegar àquela meta. Ele aqui é de uma forma diferente, né? Porque ele é altamente acelerado. Aparecem várias, talvez até milhares, porque ele fala assim, era como se ele existisse num globo, com vias que se irradiavam em todas as direções. Mas isso era só uma descrição aproximada da sensação. Então ele parece muito também, Hildo e Daniel, com o Doutor Estranho, né? Em final de Ultimate, né? Que começa a olhar todos os futuros possíveis de forma bem rápida, e vai tentar escolher um que dê certo ou que seja o menos errado para aquele momento. Vocês acham que é por aí também? Eu tenho um ponto aqui que eu acho que é interessante, que antes de pontuar isso, de colocar isso, que é o fato que assim, ele invade a mãe dele, né? E aí, assim, eu acho que a forma de quebrar essa passividade dele e dar o protagonismo é justamente essa, né? Quando ele invade. Mas sobre isso de ver os futuros, cara, eu acho que assim, ele tá pescando ali em milhares de referências possíveis, só que talvez ele ainda não esteja pronto, né? Mas ele isso está dando um conflito na cabeça dele que ele não tem controle, né? E aí ele fica naquela coisa. Ao mesmo tempo que ele tá sendo protagonista e sendo assim, dá esse choque de escrita com o leitor, né? Porque o leitor não estava acostumado a ver isso. Ele vê que o Paul não tá sabendo lidar, né? Então ele ainda, eu concordo que ele tá vendo os futuros, mas ele ainda não sabe qual futuro escolher. Exato, e talvez ele nem consiga escolher um que seja bom. Porque aqui ele fala assim, ele vê aquele momento que também dá errado, né? Exato, ele diz assim, ele via que tinha uma quantidade de dados com poucas mentes como a dele chegaram um dia a englobar, né? E aí ele continua, né? A coisa seguia fazendo o que tinha de fazer, independente, e era algo independente dele, que é o pior, né? Na realidade, não é o Paul, o Rio, não é o Paul parando para pensar, eu vou pensar aqui na minha possibilidade de ir por aqui. Não, cara. É uma vastidão de futuros que estão dando na cara dele. E ele não sabe o que fazer. Exato. E futuro e passado, né? Cara, em um dado momento ele vê passado mapa também, né? E não, assim... E é aquela coisa... Exato, e é aquela coisa... A partir do momento que você tem tantas informações, e pra ele é tudo novo pra caralho, né? É tudo
e de repente ele tá tendo contato, acesso a isso, em um momento de dor terrível, e ele, cara, é muito confuso. Às vezes você pensa assim, e esses futuros? Ele nem faz ideia de que mensagem pode se encaixar na realidade dele. Nesse momento ele tá simplesmente perdido, ele perdeu o alicerce dele, que ele não queira, a mãe se humanizando, né, se mostrando muito mais fragilizada, para ele também é um baque. E o fato de nada disso afetar ele emocionalmente falando, de nada disso trazer as lágrimas que nesse momento, no momento do luto, a gente precisa, isso deve ser assustador, sabe? Pô, que tanta informação é essa e eu não consigo chorar? Cara, e a minha mãe, que é a mulher mais forte que eu conheço, tá aqui quebrada e humana na minha frente, né? Minha mãe tinha essa aura quase divina, então não é nada fácil, cara, não é nada fácil. E a Jéssica fala assim, né? A Jéssica, assim, ouvindo ele falar, ela fala assim, ela ouviu loucura na voz dela, não soube o que fazer, ela tava já sem ação. E aí ela fala, o olhar dele, ela já tinha visto esse olhar, retratado em registros de desastres, nos rostos de crianças que conheceram a fome ou sofreram ferimentos terríveis. Os olhos eram como fossos, a boca uma linha reta, as faces encovadas. O Paul, ele tá num choque, cara. Ele tá num momento... uma catarse, mas ao mesmo tempo tá devastando o psique dele, cara. Ele tá com um transtorno pós-traumático, né, cara? Não apenas por tudo que ele viu do pai, o castelo sendo invadido, eles mesmos a mãe dele sendo ameaçada de uma forma absurda, e também o que ele tá vendo, cara, o que ele tá tendo acesso, essas informações tá causando um trauma absurdo na mente do Paul. E aí, como o Daniel falou, né, em determinado momento é interessante que ele começa praticamente a se descontrolar, e aí ele vai falar dos Harkonnen, né, e uma maneira de Harkonnen, e a Jéssica meio que vai desdenhar e fala assim, esqueça esses seres humanos deturpados, né? Está falando, né? Não devia chamar essas pessoas de seres humanos. E aqui, Rio, Daniel, é a genialidade do Frank Herbert, né? O Paul fala, não tenha tanta certeza de que sabe a diferença, né? Trazemos nosso passado conosco. E minha mãe, há algo que você não sabe, mas deveria saber. Nós somos Harkonnen, ela é a filha do Barão. E aqui ele quebra. Pô, é neto do Barão. Ele quebra. Do Neida. Ele quebra esse maniqueísmo que a gente estava acompanhando até agora. Que os Atreides eram bonzinhos, que os Harkonnen eram ruins. E aí ele dá a seguinte lição, e é pra gente também, viu? A gente já desse fala assim, eu sou cidadão de bem, eu sou bom. Não, cara. Todos nós somos Harkonnen, a gente tem um lado bom e um lado ruim. Não existe essa história de dizer que somos bonzinhos ou somos só ruinzinhos. Nós somos Harkonnen, todos nós, né? Então, acho que... E aí dá pra gente pontuar pela literatura também, cara. Porque eu acho que, assim, essa é uma virada, assim, que ninguém tava pronto, ninguém tava... Não. Né? Ele não construiu isso. Nem ele foi construiu tanta coisa, cara. E simplesmente chegou lá, assim, tipo, eu também sou Harkonnen. Não é nem sinalizado em momento algum. Você não tá... Porque você tem ódio, você tem a repugnância do Barão. E olha que o Frank Herbert é um autor adepto a spoiler, adepto a te surpreender de outras formas. Tá aí essa outra forma que ele tá surpreendendo o público dele, o leitor dele. De repente, ele faz igual como um mágico, né? Ele tá mostrando ali o truque dele, mas ele tá tirando completamente a atenção do que ele realmente quer mostrar pra gente. Porque quando ele vai apresentar a mágica, você tá totalmente nublado, você não tá vendo o que tá acontecendo. Aí tá a diferença entre ter alguém que tá escrevendo mesmo, se dedicando à escrita, do que uma coisa que é só relatar uma história. Porque quando você relata uma história, se você tem disciplina, se você sabe as ferramentas, você tá lá fazendo. Você vai lá, é roteirista, estuda pra isso. O próprio Brian Herbert com o Kevin Anderson, desculpa, fez isso também no universo expandido ali. Tem vários autores que fazem isso, né? Que é um lugar comum, assim. Você vê truques assim até, por exemplo, no Guerra dos Tronos, né? O George Martin faz muito. Ele veio do roteiro, né? Ele veio da coisa do roteiro. E o Frank Herbert, ele flerta com a alta literatura quando ele faz isso, porque chega num ponto que você acha que sabe tudo. A gente acha que sabe tudo, junto com o Paul. Exato. E aí quando você tem essa catarse,
Aí você tá, eita, o que ele tá vendo aqui? Aí de repente do nada ele solta, ó, nós somos Harkonnen também, se liga aí. Aí você começa a fazer ligações, sei lá, com pensar no passado, nesse passado que eles falam, Isso. da Revolução. Até a nova série agora vai ter um Harkonnen, vai ter uma Harkonnen, vai ter personagens assim, você não vai ter uma Atreides, vai ser uma Harkonnen, né, ali no meio. E aí, assim, você vê que tudo vai vai ser muito estranho ligar. a gente acompanhar. É. Vai ser muito estranho a gente acompanhar por essa visão daqueles que a gente Pois considerava é. vilões, né? E aí, Porque é uma construção que te entrega isso, sabe? Tipo, que te tira o tapete bem quando você acha que tá muito confortável. Não é aquela coisa assim, surpresa programada ou surpresa, tipo, sei lá, eu tô vendo que o Ned Stark vai morrer, eu tô vendo que o Ned Stark vai morrer, eu tô em negação, chega lá no capítulo final e ele morre. Morreu. Né? Morreu. Por quê? Porque ele foi construído aquela morte. Mas essa parte aí, ninguém tava pronto. Nesse capítulo, Daniel e Hilda, ele faz também uma coisa, além dessa questão dos Harkonnen, que é interessante, porque antes dele falar isso, ele tem uma outra revelação. No filme, o Villeneuve já fala de cara, quando eles são salvos lá da colheitadeira, né? Que o Paul disse que a Jéssica tá grávida. Mas até o momento aqui no livro, a Jéssica sabe, é só ela que sabe. E assim, Só ela que sabe. a prova de que agora o cara é diferenciado, é um Kwisatz Haderach, né? Porque nem ele sabia, é ele olhar pra mãe dele e dizer, ó, mãe, eu já sei que a senhora tá grávida de uma menina. Pronto, aí derrubou ela, né? Aí ele vai e fala, ó, nós vamos ter... E essa é a parte que é o que eu falei antes, que ele invade ela. Exato. É agressivo o negócio, Exato. é extremamente cruel com ela. É como se fosse porque ela não queria. Ela se sente nua, né? Isso, Na frente dele, né? E assim, muito... Ele expõe ela não É. queria ser exposta dessa forma. Então ele quer mostrar a fraqueza. Ele fala isso, mostrar a fraqueza dela. Ela já leva esse susto, como é que ele sabe? E logo em seguida ela fala: tu é filha do barão Vladimir Harkonnen. Então é aquela história. É a partir daqui que ele diz: agora a senhora vai ficar de ladinho, porque quem está no comando agora sou eu. Você que vai me seguir, e eu é que vou começar. E aí ele começa a falar. Nós vamos, na visão, ele teve duas visões prescientes aqui, assim, que ele teve mais cuidado em observar. Uma, que era uma visão extremamente assim perturbadora, era ele dizendo oi vovô para um idoso barão Vladimir Harkonnen. Então tudo dá a entender que era uma visão em que ele se aliava ao barão Vladimir Harkonnen e continuava ali com ele, o idoso barão Harkonnen. E uma que ele disse que era assim a coisa que ele, ao ver isso, ele ficava assim, meio que com asco, né? De pensar nessa situação. E a outra era o terrível propósito, que aí ele fala muito aqui, gente, da terrível conscientização da raça, né? Ele fala muito da questão da raça, que é falado várias vezes, que a raça meio que quer se renovar e só se faz isso com relação... Daqui ele fala assim: foram todos enredados pela necessidade da raça de renovar sua herança dispersa, de cruzar, misturar e infundir suas leagens no imenso e novo patrimônio genético comum. E a raça só conhecia uma maneira segura de fazer isso, a maneira antiga, a maneira testada e aprovada que atropelava tudo em seu caminho, o jihad, que é a guerra. E aí aqui, gente, o Frank Herbst, tá? Ele usa uma teoria freudiana, tá? Então vocês vão procurando aí os livros de Freud. E o Freud, lá pelo final da vida dele, começa a falar um pouco sobre a guerra. E na concepção de Freud, a guerra, né, essa violência, é algo inato ao ser humano. O ser humano, ele só não faz as barbáries diariamente porque ele é obrigado a se submeter à lei. É o famoso contrato social com a sociedade para se manter. Sim. Mas se ele não tiver isso, ou a religião como punição, ou o Estado como punição, ele vai ser o homem vai ser o lobo do homem. Na visão do Freud... ele estava na barbárie, né? Como ser humano. Freud. E aí o Freud fala que, tanto que as guerras às vezes acontecem quando nós estamos em períodos de paz. E volta. Assim, quem imaginaria, em pleno século XXI, a gente ter uma guerra entre Rússia e Ucrânia? Porque assim, você imaginava que ia ter guerras comerciais, guerras de desenvolvimento tecnológico, né? É mais na questão econômica, né? Mas você não achava que ia voltar a isso com risco de ogiva nuclear, o cara ameaçando aí de colocar. Então você vê que
É algo que parece que é algo irracional, ou que a gente não tem controle, que é o que ele fala aqui. Isso, ele até fala, eu já vejo o Imperador, o Barão, os Harkonnen, de uma outra forma. Não é que eu tenha pena deles, mas é porque eles estão tudo dentro de um negócio tão maior, tão amplo, que nós somos meros joguetes numa situação maior. Eles fazem parte de todo um contexto social, Isso. né? Que inclusive conversa muito com o que a gente vive. Você trouxe até comparativos do que a gente vive atualmente, né? Quem diria, né? E parece que o ser humano está sempre pronto para destruir o ser humano, né? Independente das nossas evoluções tecnológicas, de quem nos tornamos. E apesar de que a gente, como sociedade, né? Nesse aspecto, a gente também está muito parecido com o universo de Frank Herbert, porque parece que a gente retrocedeu em sociedade, né, cara? Então, Sim. a violência, ela é cíclica, né? Violência, intolerância. Cara, então, assim, a gente vê coisas acontecendo que a gente via década de 60, 50, década E tudo voltou. século XIX, e só que com outras camadas, né, mais complicadas, mas está ali, né, o ser humano, aquele eterno retorno, né, que a gente também fala do Nietzsche, né, que ele fala sobre essa de várias coisas. Então meio que Duna, a partir desse capítulo é isso. Ele fala, ó, todos nós somos Harkonnen, a gente está envolvido numa coisa maior. O que é mais complicado, né, Pascoal, assim, pra gente entender esses processos que vão acontecer a partir de agora, de Paul tomar esse lugar de frente, né, colocar a sua mãe de lado, de escanteio, a mulher que manipulou, e o livro começa com ela, né, cara? O livro tem muito de Jéssica, e a gente vai falar até mais sobre isso futuramente. E agora Paul colocando esse status de lado e colocando-se à frente, até mesmo pela falta de seu pai, o que isso vai acontecer, né? Até pelas informações, o entendimento de quem ele é nessa história. Porque ele é Paul Atreides, é o filho de Duke Leto, é o Kwisatz Haderach, é o Messias de Duna, e agora o neto, né, do Barão Harkonnen. Ou seja, é muita informação. A gente tem um negócio freudiano. Rapaz, um negócio total. Ele lida com a mãe, deixa a mãe, amadurece, deixa a mãe de lado, fica uma coisa, perde o pai, né? E aí perde o pai, né? Perante uma situação extraordinária, se vendo como uma pessoa extraordinária e vendo que, peraí, todo esse contexto aqui, eu acho que é interessante que o Frank Herbert deixa claro pra gente uma coisa. Você tava achando que aqui era um romance de cavalaria, que vai ter vingança, que vai ter o grande retorno na segunda parte, coisas assim? Não vai, né? Errou, tá enganado, cara. Você já tá vendo que ele tem parentesco com o vilão, que ele tem um poder que ele não vai ser capaz de controlar, e que ele ainda é capaz de, nesse breve capítulo, fazer uma autocrítica que vai ser resgatada no Messias de Duna, né? E que a patroa que se garantia, que mandava em tudo, que a gente tinha toda a confiança que a Jéssica sempre ia resolver as coisas, tá amedrontada, assustada com o que o Paul se tornou. Então, assim, tá tudo assim numa insegurança, e eles estão no meio do deserto, esperando o Duncan e Darrow voltar. Não, e se ele demorar mais um dia, ele vai voltar, né? vão fugir. E aí o Paul acaba escolhendo uma dessas linhas da visão da presciência dele e fala para a mãe. Inclusive, ele descobre que existem as missionárias protectivas, ou protectoras, dependendo da tradução, que é da Aleph e da Nova Fronteira, e que são as Bene Gesserit que vão aos planetas plantar lendas de segurança, né? Então, tipo, plantar algumas lendas ali, que vai ter uma mãe Bene Gesserit com um filho, que se encaixa perfeitamente com o Paul e a Jéssica, e ele descobre isso, e ela fica assustada. Como é que tu sabe? Que aí ele diz, eu fui lá na frente, no futuro, vi uns livros, uns cadernos, as anotações ali, bem secretos, em que eu sei tudo o que está acontecendo, o plano de vocês, e muito provavelmente o plano de vocês acabou de dar errado, porque eu não sou o que vocês pensam, ou que vocês estavam programando ter. Eu não sou um Kwisatz Haderach, eu sou mais do que isso. Então isso é um negócio... Caraca, é muito forte isso, bicho. Muito forte. E é uma coisa também interessante, a Jéssica fala, uma reflexão bastante interessante, é que ela diz assim, pô, em nenhum momento, mesmo se eu tivesse tido uma filha mulher, o meu Duque não ia escapar. Ele ia ser assassinado. Não ia ter casamento, ia ter a mesma coisa, né? Ela diz, não tinha... Não podia ser imperador. Exato, ele não podia ser imperador. Então ela disse que... Então meio que ela
consegue assim ainda dizer, eu fiz dentro do possível eu fiz a escolha certa. Mas aí até isso, né? Ela agora tá. E aí a gente vê aqui, finalizando aqui o capítulo, ele fala assim, o menino Paul, ele fechou os olhos pensando, agora, meu pai, posso lamentar sua morte. Cara, E sentiu as lágrimas correrem Verso água. pelo rosto. Eu acho que essa lágrima, esse pesar, é até também de tudo que foi destruído. E eu não falo apenas do que ele perdeu, né? A inocência, né? Ele perdeu a inocência dele e o contato com essas informações, o contato do que ele foi buscar, o entendimento do que se esperava dele e de quem ele descobriu quem ele realmente é, né? Porque uma coisa ele foi sempre encaminhado a ser alguém. E ele descobriu que ele era outra coisa, cara. E esse entendimento é extremamente complicado, bicho. Extremamente complicado. E outras pessoas decidiram quem ele ia ser. Que também é uma coisa muito foda. Sim. Né? Porque ele não escolheu. Ele não escolheu ser Mentat. Ele começou a ser treinado sem saber. Depois que ele citou. Tanto que o Poe é muito. Porque as pessoas às vezes não têm uma empatia maior com o Poe, porque acham ele muito distante, muito frio. Mas é porque ele já estava nesse processo de virar um Mentat, que é o cara que vai os dados, o emocional de lado. Tanto que aqui ele fica aterrorizado, porque meu pai morreu e eu não consigo chorar. O que tá acontecendo? Faz parte da programação. Eu acho que daí tem aquela coisa também, né? Você como leitor, você se identifica com certos personagens, mas quando você tem um personagem como ele, até o editor questionou quando ele falou em fazer sequência com o Herbert, né? Como é que você vai dar uma sequência com um personagem tão poderoso, né? Não é um personagem para o público se identificar, é um personagem para o público, né? É como se você lê a Bíblia e vai se identificar com Jesus Cristo ou com Deus, é meio complicado, né? Ele tá querendo escrever um Messias mesmo, né? Então, é bem, né? Bem complicado. Agora tem um ponto que eu acho que é interessante que a gente pode resgatar aqui, que é a ligação das Bene Gesserit com os jesuítas, né? E aí me digam o que vocês acham disso. Assim como ele chega e joga na cara dela que elas não sabiam o que elas estavam criando, os jesuítas também não sabiam o que estavam fazendo quando estavam espalhando a fé cristã por aí. Eles não sabiam, não tinham ideia dos efeitos que cristãos. Eles tinham um plano, os cristãos, né? Primários, né? Eles tinham um plano, mas eles achavam que esse plano podia dar certo porque eles tinham todo o controle e tal. Chegou lá, olha aí o que o cristianismo virou, olha aí como é que, né? Deu ruim. Os jesuítas deu ruim. Eles não tinham ideia do que eles estavam fazendo. E elas também provavelmente achavam que iam ter o controle de um Messias que simplesmente falou, justamente essa visão messiânica que me faz pensar que vocês estão errados também, vocês são só mais um grupo. E o mais punk disso tudo é que você vê que o Paul, com todo esse controle, né, com a presciência, ele consegue identificar tudo que era esperado dele, tudo que na verdade seria arquitetado em cima dele, em cima de seu nome, dessas manipulações, e ele simplesmente, hoje não. Esse não sou eu, sabe? Esse não sou eu. Cara, esse capítulo, o Pascoal falou tudo no início do nosso papo, é nesse capítulo que eu começo a gostar de Paul. Eu não gosto de Paul no primeiro livro, mas nesse capítulo, é tanto que Paul se torna para mim um personagem interessantíssimo no segundo livro, por todas as suas dores, por suas, sabe, tudo que ele passou, e ele já começa a passar, não tô falando da perda, não. O ter acesso a todas essas informações é um dano muito absurdo. Eu não queria ter esse acesso, sabe? É aquela coisa, como eu falei, você não lê a Bíblia para pensar que é Jesus, né? Para se identificar com Jesus. Você lê a Bíblia para se identificar com um apóstolo, com um mito aqui, uma metáfora ali, ou saber ter um engrandecimento. É a mesma coisa com todos os livros sagrados. Você não lê para se identificar justo com o seu Deus ou com o seu Messias. Isso é interessante no texto do Herbert também. Olha só como o negócio é radical. Sabe o que eu me lembrei agora? Da Shadow Mapes. Shadow Mapes quase teve um troço gritando quando ela disse, quando você vê a profecia se cumprindo na sua frente, é muito difícil na sua frente é muito difícil de aguentar. Imagina o Paul passando, recebendo aí milhões de informações ao mesmo tempo, e ele não consegue chorar, o pai dele morreu, tá tudo, como vocês falaram, tá, a vida dele tá, é tipo assim, ele morreu, e aí a situação, e ele fala aqui, né, ele cara, diz, Paul morreu. Morreu aqui.
E ele diz, nós vamos ser recebidos pelos Fremen e eu vou ser chamado de Paul Muad'Dib. E a senhora vai ficar com seu narizinho lindo, com um calinho aqui do lado, de tanto usar. Ele é tão ruim que ele não fala isso, né? De usar o traje destilador. E nós vamos ser aceitos. Então agora é uma outra pessoa. E ela sente isso na voz dele, na forma que ele pensa lá na frente. É bem pesado. É muito trágico, porque Paul morre, Paul morre. É verdade. E aí, caros ouvintes, nós finalizamos essa análise do capítulo incrível, esse capítulo 22. Nem precisa de 3 horas. Nem precisou. Vamos então para Vamos então para as considerações finais. Bora. Grande Rio do Grande Daniel. Estamos aqui finalizando a primeiro tomo, a primeira parte do livro Duna, que é dividida em 3 partes, né? A maior parte... Parece, Pascoal, parece até um sinal, né? A gente terminar essa primeira parte. É verdade. Um grande sinal. E a gente tem aqui uma conclusão que a gente fez aqui no finalzinho de realmente o menino Paul morreu. Morreu no sentido simbólico. Sim. E está agora assumindo seu protagonismo no livro. E a patroa está um pouco assustada com o que ela criou, com o que ela ajudou a criar. E a gente vai ver agora muitas outras situações. E também é uma morte, os leitores vão perceber, porque agora Paul e Jéssica estão no deserto atrás dos Fremen. É uma morte simbólica de todo o Império, porque a partir de agora eles não vão ter mais acesso àquela história das casas, de como é que faz, qual o tipo de honraria que tem que ser feito, jantar para receber as pessoas, não. Esquece tudo isso, agora eles estão no deserto para sobreviver e vão conhecer os Fremen. Agora nós vamos ver outra cultura, outra forma de ver a vida, né? Então vai ter muita coisa legal que a gente vai experimentar a partir de agora. Mas Grande Rio, por favor. Jéssica não vai ter mais os banhos, então? Não vai ter mais os banhos. Vamos começar aqui, Grande Rio, com o nosso Daniel Rockenbach. Por favor. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no programa. Sempre enriquece, né? Sempre tá nos episódios, é muito importante. Fantástico. E como a gente até estava conversando aqui em off, a gente chama realmente quem curte o universo de Duna. Quem é apaixonado, quem realmente fica se deliciando em falar, e teorias, e aí vai indo, que às vezes pode chegar até 3 horas. Mas... Não. Eu perguntei mesmo, vai ter versão estendida? Faça aí o seu jabá, fale da Sentinela Positrônica, fale dos seus clubes de leitura, e fale também o que é que você achou desse capítulo 22. Bom, sobre o capítulo, eu acho assim que ele... Pra mim, eu acho que é o grande momento que o Frank Herbert prova a capacidade que ele tem de escrita, né? Porque até então ele estava subvertendo expectativas e brincando com as nossos pressupostos, né? Com aquela coisa de, então esse aqui é o herói, esse aqui é o vilão, esse aqui tá definido, isso aqui também. E aí você começa a ver um pouco um personagem que é um protagonista, que não é... Ele é passivo, né? E aí, assim, aquele protagonismo... É como se você estivesse vendo uma história sobre um personagem super-heróico, vamos dizer assim. Um personagem com capacidade muito grandiosa, mas ele é um personagem ainda, uma pessoa, né? E agora ele passa a ser uma divindade, um messias, cara, porque ele ganha esse tom nessas viradas que o Frank Herbert dá. Porque você sabia que ele era um super-humano, mas você não sabia, por exemplo, que ele era capaz de ver uma origem, subverter a sua expectativa de ver assim, não, eu sou neto do cara. A gente vai ter que enfrentar o nosso, né, você vai ter que enfrentar seu pai, Jéssica. Eu vou ter que enfrentar o avô. E assim, a gente não tava pronto pra isso, a gente não tava pronto pra ver... O avô é ótimo. A gente não tava pronto pra ver um monte de coisa ali, né? E aí essa coisa freudiana ainda, que ele se dá o luxo de brincar com isso que você falou, Pascoal, que é o lance com a mãe, né? Essa coisa de invadir a mãe, né? Não vou dizer que é um estupro, mas é como se fosse uma
Ele É um invade, assédio, é um assédio. ele invade a intimidade assédio. dela, né? Ele entra no âmago dela e fala, ó, você tá carregando a minha irmã e tá escondendo isso aí, mas eu já tô vendo, né? Ele rouba. Ele rouba o É. direito dela de guardar Isso, isso pois no é. momento certo, né? Ele tira assim, esse tipo, direito dela. ela tinha todo aquele pensamento assim, tipo, não, quando começar a aparecer eu vou falar e não sei o que. Não, ele tira e fala, ó, eu já sei disso, não adianta esconder nada de mim, eu sei disso também, eu sei que a gente é Harkonnen. Aí tem toda essa questão da humanidade que vocês falaram, né, que tipo, ó, não tem bom nem mal, né, todo mundo tem um tom, né. E aí a gente vai resgatar isso lá no Messias de Duna, que é aquela coisa toda, né, de achar que o Paul tá no meio de uma tragédia, mas ao mesmo tempo o Jihad é inevitável, né, e se não fosse por ele seria por outro, o conflito era inevitável, então ele tá, quando ele toma toda essa consciência mais pra frente, ele ao mesmo tempo tem uma crítica, mas ao mesmo tempo ele percebe que, mas se não for feito, quem vai ser? E se não for por mim, quem vai ser, né? E ele assumir essa responsabilidade é uma coisa que vai ser construída ao longo de toda a segunda parte, que eu acho que é outra parte também, outra construção interessante, né? Então aqui a gente tá vendo, assim, a genialidade do Frank Herbert em ação. O texto vai fluir de um jeito sensacional. Eu acho que esse é o lance do capítulo, assim. Ele fecha muito bem essa primeira parte. E o seu jabazinho, Daniel? Fala da Sentinela. É verdade. Bom, pra quem quiser me seguir, eu tenho o meu Instagram pessoal lá e tem o Sentinela Positrônica, que é onde eu eventualmente falo sobre ficção científica, ali escrevo alguma coisa e tal. Quero ver se eu organizo melhor esse projeto aí pro segundo semestre agora, né? Mas eu tenho feito também muita coisa lá na rádio, né, aqui em Campo Grande, que fica lá no Spotify também, que é o Assunto é Cinema, o programa lá que eu coloco as resenhas dos filmes que a gente tem assistido, eu e o meu colega Cleiton Sá. E eu também tô no Vórtice Literário, né, o Pascal até falou, né, dos grupos de leitura, que eu comando um grupo de leitura aqui. Em breve a gente vai estar com um podcast aí falando sobre o mercado literário, coisa assim também, né? Uma coisa que a gente tá organizando assim meio coletivo. Mas você tem né? uma pitada de melange do Daniel falando do podcast. Em algum momento talvez, olha, vamos primeiro começar com os primeiros programas aí, né? A gente vai discutir um pouquinho o mercado literário, discutir com alguns autores ali. É uma coisa que tá amadurecendo ainda, mas em breve a gente vai estar fazendo. E aí, sigam lá, Sentinela Positrônica, o Vórtice Literário. Procurem por O Assunto é Cinema também, que é um programa bem legal sobre cinema, que a gente toca a trilha. Tem no Spotify, tá no Spotify da nossa rede aqui, da rede educativa MS, né? Mas vocês vão encontrar lá, tem umas resenhas bem legais. Inclusive eu fiz sobre Duna, do Villeneuve. Tô pensando em fazer uma revisitando o do David Lynch. É bem interessante, espero que vocês gostem. E muito obrigado pelo convite de sempre, né? É sempre um prazer. Vou passar aqui para esse admirador do menino Paul, ele sentiu ali as angústias, me tornou. Por favor, Hildo, o seu jabá, e fale também desse capítulo. Fantástico, assim, é muito, eu curto demais quando você trabalha bem personagens, né, evolução de personagens, e trabalhar com luta é muito difícil, né, e vários lutos. Inclusive abandonos de personalidades, abandonos de crenças, de quem somos. Paul foi obrigado a nascer novamente, né? Quando a gente fala que Paul morreu e Paul renasceu, e ele se viu obrigado a esse processo doloroso, mas que vai gerar coisas interessantíssimas. Um baita de um capítulo, gente, não tenho nem o que falar. Eu me emociono, inclusive, principalmente quando o Pascal fez as leituras. Aqueles momentos são pesadíssimos e de uma entrega, né, fantástica. Acho que Frank Herbert, por ter sido um péssimo pai, é meio que um pedido de desculpas, né? Ele faz esse processo de dizer assim, gente, me perdoem. E entrega pra gente relações absurdas e incríveis, né? E, gente, quem quiser editar seu podcast, o Daniel, se quiser, entre em contato aí também com a gente na Rádio Olá na Cor. Opa, colado. De oportunidade, né? Se precisar, entre em contato aí que a gente transforma esse áudio de 3 horas e meia em um podcast viável, né? Fala comigo no @HildonOliverArt ou @RadioLaMecânica. Fala com a gente que a gente transforma a sua ideia. Tamo junto. Valeu, galera. É muito cara,
E muito obrigado, Rio, mais uma vez. Estamos aqui finalizando esse episódio. A minha consideração final, e eu quero dizer assim, a mesma coisa que o Rio falou. Gente, eu já li esse livro mais de 30 vezes. Cara, eu leio quase chorando. Não é brincadeira. Eu me emociono, porque eu não sei porque eu sou apaixonado pela escrita do Frank Herbert. Eu não sou apaixonado pela escrita dele em outros livros que ele faz fora de Duna, viu? Que ele também não é perfeito nesses outros, não. Mas em Duna é a obra máxima dele, né? Assim, a saga, né? Então ele conseguiu ali colocar coisas assim incríveis. Então, pra mim, no filme também, era uma cena que eu esperava, era uma cena que eu tinha muito receio. Porque, assim, eu tinha muita desconfiança do Timothée Chalamet como ator em relação a Duna, né? Eu tinha total confiança na Zendaya, como é interessante. Eu acho que a Zendaya vai arrasar, sempre disse isso, mas não tinha de Timothée. E no cinema, ao ver a cena dele na tenda estiladora, o desespero dele ver o Jihad, de ele não querer aquilo, está sendo imposto a ele, né? Ele está decretando ali num Jihad, numa guerra futura, a morte de milhões de pessoas em nome dele, sem ele pedir, né? E eu vi todo o desespero na atuação do Timothée Chalamet e revi agora lendo aqui no livro, né? E também a questão do amor do Duke com a Jéssica, que é uma coisa muito linda, assim. E a Jéssica perdeu, é outra perda, né, gente? A morte do Paul, mas o povo teve que dizer assim, mãe, meu pai morreu, perda. Ele tá morto. Então, assim, ela também teve que processar isso, né? Então por isso que um episódio ele é pesado, ele é muito cheio de cargas, né? E faz com que a gente às vezes tem que valorizar o que a gente tem no dia a dia, porque às vezes quando você perde, para processar essa perda não é fácil, né? Então é importante falar isso. E falando nisso também, fiquem à vontade de seguir as redes sociais do DunaCast. Seguir a gente lá no Twitter, a gente tem grupos de WhatsApp, tem grupo de Telegram, tem o Instagram, tem também o do Duna Hacks Brasil, que aí ele fala de forma mais geral, né? Fala do filme, fala de novidades. Temos no Instagram, tá bombando. Tô vendo aqui no Instagram, eu tava falando com vocês e vendo aqui no Instagram sobre o adiamento do filme. A gente já tem aqui uma base de... Olha, eu vou só dizer para vocês em primeira mão quantas pessoas já compartilharam essa mensagem do adiamento de Duna. Já foram 602 curtidas até o momento, 65 comentários, foi enviado para mais de 248 pessoas. Então, assim, as pessoas estão a expectativa é alta, tá sendo, né? Alta. Então, muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Finalizamos a primeira parte do livro Duna. Na próxima semana a gente já inicia esse tomo 2 com novidades do menino Paul, que já não é mais um menino Paul, agora é Muad'Dib, e a gente vai conhecer um pouco a trajetória dele, de Jéssica, com os Fremen. Muito obrigado por acompanhar a gente. Até a próxima semana. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com